Muito boas tardes, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos onde a escolha vai ser sempre tua. E hoje temos um episódio muito especial, que é um episódio dedicado ao Halloween e um vídeo surpresa que eu decidi trazer aqui para o canal antes de entrar no hiato que eu falei no meu vídeo anterior. E então, para celebrar a data, eu decidi trazer um livro da autoria de um autor que eu já trouxe aqui no canal no ano passado. Para quem se lembra, no ano passado, nos 31 Dias de Horror, eu falei sobre um livro chamado Paranormal Hero, de James A. Irons. E então, hoje, eu decidi trazer o segundo título desta série, podemos considerar, desta trilogia, que é Paranormal Hero Nightmare's Lair. E isto foi uma forma também de honrar um bocadinho a tradição, trazer o segundo livro e também dizer que nesta série do Paranormal Hero, o terceiro foi lançado este ano. Paranormal Hero The Witches of Kara, que eu um dia irei trazer aqui também para o canal. Em Paranormal Hero The Nightmare's Lair, nós somos um investigador paranormal que é contratado para investigar uns estranhos acontecimentos que têm ocorrido em redor da Dunkelheit Repose, que é uma propriedade que pertenceu a um rico explorador chamado Charles Fox. Depois dele se ter casado com a sua assistente, uma jovem mulher asiática chamada Nia Che, Charles regressa a casa e traz consigo vários artefactos que descobriu nas suas explorações. No entanto, algumas semanas depois, Charles morre, vítima de um ataque de um estranho animal, e Nia, a sua esposa, refugia-se no interior da casa e raramente é vista. Após a morte do explorador, começaram a surgir rumores de que feitiçaria era praticada naquela propriedade, principalmente depois de bizarros acontecimentos terem acontecido em redor. Crianças desapareciam, o gado era encontrado mutilado e mesmo um carteiro recusou-se a dirigir à casa depois de alegar ter visto um monstro numa manhã de inverno. Então, de forma a acabar com estes rumores sem sentido, aparentemente, somos chamados por não mais do que Nia para a misteriosa propriedade. Embora tenhamos sido bem recebidos e aparentemente não haja nada de errado com a casa, depressa somos envolvidos numa aura pesada e percebemos que há realmente algo muito errado com a Dunkelheit Repose. Antes de falar sobre a estrutura da história e comentar acerca da minha experiência com o livro, eu gostaria de passar já às mecânicas de Paranormal Hero. Este livro resgata as mesmas regras do primeiro volume, com o mesmo tipo de pontuações e sistema de combate. No vídeo do ano passado eu falei muito levemente destas pontuações, por isso eu queria só aproveitar para aprofundar um bocadinho mais sobre as mesmas. Em Paranormal Hero temos três pontuações principais. Metal, que representa o quão fortes nós somos em combate. Fortitude, que é a típica pontuação de vida. E Will, que representa a nossa força de vontade perante os horrores que podemos presenciar durante esta aventura. Ao contrário de muitos outros livros-jogos, estas três pontuações já foram previamente estabelecidas. Metal começa com 2 pontos e caso encontremos uma arma, esse valor muda para 3. Se bem que poderia haver outros meios de aumentar essa pontuação, desde que nunca supere o 6, que é o valor máximo que nós podemos ter. Fortitude começa com 10 pontos e o Will começa... Ok, o texto diz que o Will, não é? A força de vontade começa com 6 pontos, mas mais abaixo vemos o número 5. Por isso, para desempatar esta dúvida, eu fui ao livro anterior e de facto estava lá o 6, tanto nas regras como mais abaixo, e por isso eu fui com esse valor inicialmente. Por fim, temos os Special Talents, que são habilidades que a nossa personagem possui como um detetive paranormal. E são habilidades muito interessantes que são utilizadas e referidas de uma forma bem equilibrada ao longo da aventura. São elas Clairvoyance, que é a capacidade de ver espíritos. Dowsing, basicamente sermos capazes de encontrar objetos usando um pêndulo, por exemplo. Clairaudience, porque podemos conseguir ver espíritos, mas precisamos de os saber ouvir, e então esta habilidade serve para ouvir espíritos. Foresight, a capacidade de ver o futuro próximo. Telekinesis, que é mover objetos com o poder da mente. E Psychometry, que nos permite saber tudo o que precisamos sobre qualquer objeto que tocamos. O combate não podia ser mais simples e é muito idêntico ao que vemos em Fighting Fantasy, embora com uma pequena diferença. Quando encontramos um adversário, temos logo acesso à sua pontuação de Metal e Fortitude. Depois, tudo o que temos de fazer é lançar 2 dados de 6 faces e somar ao nosso Metal
e repetir o mesmo processo para o nosso adversário. Quem tiver o total menor perde um ponto de Fortitude. E o combate termina quando um dos combatentes chegar a 0 de Fortitude. The Nightmare's Lair é uma aventura muito interessante e imersiva e logo desde o início nos coloca num ambiente desconfortável onde podemos passar de imediato à ação e investigar o que se passa nesta propriedade. No entanto, logo desde o início reparei num pequeno problema que pode levar a uma morte prematura da nossa personagem. O que é que acontece? No primeiro parágrafo é-nos perguntado se temos algum destes três talentos, que é Clairvoyance, Clairaudience ou Foresight. Caso não tenhamos nenhum deles, somos entregues imediatamente a um game over. E embora acredite que nesta situação as outras três habilidades possam não ter muita utilidade, tendo em conta para o que seriam utilizadas, para o que são utilizadas as outras três, a inclusão de mais uma habilidade podia ajudar a desbloquear este problema. E isto porque imediatamente percebemos que pelo menos uma destas três habilidades iniciais é obrigatória e ficamos limitados a apenas duas opcionais. Portanto, só mesmo aqui nesta parte inicial é que eu acho que poderia haver um bocadinho mais de equilíbrio nas habilidades especiais. Outra situação que eu notei foi a falta da componente Will. Quando joguei o primeiro Paranormal Hero, eu tive momentos em que essa pontuação foi alterada e até mesmo testada. E tendo em conta o ambiente aterrorizante em que eu me encontrava, esta pontuação faz todo o sentido existir. E o mesmo acontece neste livro também. Só que, embora nós tenhamos encontrado muitos horrores, como por exemplo um zombie, uma banshee ou uma crossway, a nossa pontuação do Will manteve-se inabalável. Eu posso ter aqui uma pequena teoria sobre o porquê do pouco uso desta pontuação. Talvez porque provavelmente nós somos a mesma personagem do livro anterior e a experiência do primeiro livro nos tenha deixado mais bem preparados para outros eventos sobrenaturais. E então a nossa força de vontade está um bocadinho mais forte neste livro. Por isso, seja como for, e sendo esta aventura mais longa que a anterior, eu esperava algum uso mais desta pontuação do Will. Temos também a componente Codes, que são as típicas palavras-chave que são presentes em livros-jogos mais atuais. Não há muitos exemplos aplicados, mas é uma boa adição que acrescenta variedade e resultados mediante as nossas ações anteriores. Eu sinto que é uma mecânica que deveria ter sido explicada nas regras, pois nós vemos um espaço para codes na Adventure Sheet, mas novos leitores que nunca tenham encontrado esta mecânica podem não perceber do que se trata. Portanto, uma explicação sobre a existência destes códigos, destas palavras-chave, seria útil para a compreensão de novos leitores. A nível de história e exploração, este livro está muito bem conseguido. À medida que vamos explorando esta misteriosa casa, vamos recolhendo pequenos pedaços de informação aqui e ali que nos vão mostrando a história dos verdadeiros acontecimentos em torno da propriedade e em torno da morte de Charles Fox. Peço desculpa. A exploração não é linear e podemos escolher as divisões para onde nos dirigimos, oferecendo-nos uma maior sensação de liberdade de escolha, algo que eu gosto muito em livros-jogos. O James criou uma atmosfera apreensiva, misteriosa e aterrorizante, onde cada ação que fazemos pode ser a nossa última e onde não podemos confiar em ninguém. O combate pode ser desafiante, mas eu até achei equilibrado. O meu metal nunca subiu para além de 3 e não encontrei nenhuma arma que me aumentasse ainda mais essa pontuação. O que posso sugerir para futuros projetos é que se dê mesmo a possibilidade de uma gestão mais alargada desta pontuação. As regras dizem que o metal nunca deve ultrapassar os 6 pontos, o que eu acho ótimo. Por isso, acho que se pode brincar com essa possibilidade e levar o leitor a encontrar armas ou bónus que o façam tomar decisões de forma a evitar que essa pontuação seja ultrapassada. Portanto, levar um bocadinho mais de gestão para a mão do leitor. Algo que eu posso apontar sobre a execução deste livro é que podia haver uma maior revisão a nível de referência de mecânicas e de ligação entre os números. Não é que haja grandes problemas com isso, mas, por exemplo, deparei-me com uma situação em que o texto me mandou para um número errado. Quando eu estava a enfrentar a Krasue, eu usei uma espada de ferro para combater. E quando a derrotei, depois de algumas tentativas falhadas, porque a penalidade de metal que eu sofri nessa altura e também pelo facto de que a Krasue tinha 5 de metal, o texto mandou-me para o 212, que é uma referência que nada tem a ver com o que acontece a seguir. Eu não sei se entretanto houve alguma versão revista deste livro, uma nova versão,
mas é algo que se deve ter sempre em conta. E eu sei que não é fácil fazer a revisão destas ligações, é perfeitamente normal haver um ou outro erro, e até a mim já me aconteceu. Por isso é que, para facilitar, pode-se escrever recorrendo ao uso de ferramentas como a Gamebook Authoring Tool, que eu já apresentei neste canal, e que é muito bom porque permite-nos fazer um reshuffle dos números e é impossível haver uma falha de ligação entre as várias referências. Quando eu falei de referência de mecânicas, é a forma como as habilidades especiais são apresentadas no texto. Isto é algo muito picuinhas da minha parte, muito nitpicky, mas eu reparei que a primeira referência coloca as habilidades em letra maiúscula e depois elas aparecem sempre em minúscula. Para efeitos de consistência, eu sugiro que as habilidades apareçam sempre em maiúsculas para que haja uma maior identificação das mesmas. Estas observações em nada puseram em causa a minha experiência com este livro. Como eu disse antes, o James conseguiu criar um excelente ambiente que combina mistério e terror e ao mesmo tempo nota-se a evolução na sua escrita e uma expansão crescente no número de referências usadas para contar a história. Este livro tem exatamente 220 referências, em comparação com as 151 do livro anterior, e tendo em conta os trabalhos seguintes que o James já lançou, dá para ver o seu desenvolvimento como autor e a enorme paixão que ele tem pela comunidade, tendo mesmo sido um dos autores publicados na Savage Realms Gamebooks, com os títulos The Tavern on Gallows Hill e Return to the Tavern on Gallows Hill. Além disso, eu gosto muito do self-insert que ele faz em algumas das ilustrações. Isto é uma forma mais pessoal de conhecermos o autor e de vermos o carinho e a dedicação que ele tem por este género literário. Espero muito sinceramente continuar a ver muitos mais trabalhos dele, porque eu cá estarei para os ler e para trazer para o canal para fazer a minha crítica e a minha apreciação acerca desses mesmos trabalhos. E esta foi a minha crítica a Paranormal Hero The Nightmare's Lair. Espero que tenham gostado. Se gostaste, caro aventureiro, clique em gosto. Se não gostaste, clique em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões. É aquilo que bem entenderes. Subscreve no canal. Clica no sino para receber notificações sobre novos vídeos que vão saindo aqui no canal. E agora sim, eu vou entrar num hiato, mas como prometido, eu vou lançar vídeos ao longo do próximo mês de novembro. E esses vídeos vão ser um top 20 dos meus livros favoritos da Fighting Fantasy, portanto um top 20 que vai ser dividido em duas partes, um top 10 dos melhores livros para começar e também um top 10 dos livros que eu menos gostei. Eu não quero estar a utilizar a expressão os piores livros, embora alguns desses livros sejam mesmo muito maus, mas assim seria um top 10 dos livros que eu menos recomendo e aqueles que eu menos gosto. Portanto, ao longo de novembro vai ser 4 vídeos. Depois, em dezembro, irei retomar com a rotina. Mas, enquanto isso, vou aproveitar o mês de novembro para começar a trabalhar nos vídeos de Lone Wolf, como eu referi no meu vídeo anterior. Portanto, caro aventureiro, mais uma vez espero que tenhas gostado. Subscreve no canal, junta-te à guilda. Não te esqueças também que temos as páginas de Instagram e de TikTok, onde eu vou lançando uns reels de vez em quando com conteúdo sobre literatura interativa e livros-jogos. E já sabes como é que isto funciona. Espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.